Retornamos com o programa Momentos Espirituais, programa iniciando a sua segunda hora, e a segunda hora, como já fazemos há algumas semanas, nós dedicamos ao estudo da obra Nosso Lar. Estamos no capítulo 9, intitulado Problema de Alimentação, e no capítulo anterior observamos como é a organização lá da parte administrativa da cidade espiritual Nosso Lar. Então nós vimos que o governador, ele trabalha de maneira incansável já como governador de Nosso Lar há 114 anos, e ele dirige 6 ministérios. Ele é o responsável por 6 ministérios: Ministério da Regeneração, Ministério do Auxílio, Ministério da Comunicação, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Elevação e Ministério da União Divina. Esses 6 ministérios, cada um desses 6 ministérios é dirigido por 12 ministros, e eles é que comandam as áreas administrativas, sempre supervisionados e secundados pelo governador. O governador estimula os habitantes de Nosso Lar a tirarem férias, a praticarem o repouso regularmente, mas ele mesmo não dispõe de tempo de repouso e não se utiliza daquilo que nós aqui na Terra diríamos que seriam prerrogativas do governador, porque ele pode ter casa de campo, porque ele pode ter férias de 3 meses, que ele pode fazer quantas viagens ele quiser, etc, etc. Aqui os governadores dão um exemplo. E lá na cidade espiritual eles dão o exemplo de trabalho, do trabalho infatigável, exatamente. Muito bem, e agora nós iniciamos o 9º capítulo. E nesse 9º capítulo, intitulado Problema de Alimentação, o André Luiz assim se expressa: enlevado na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao dedicado enfermeiro para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu, concordou de bom grado. Agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxos de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Olha só que interessante, né? Moléculas de água colorida zigue-zagueavam no ar. Quem observa esta colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E o abastecimento? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, que é o nosso querido Lísias, antigamente os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada. Deliberou, porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviço de distribuição, sob o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia há um século lutava com extremas dificuldades para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Muitos recém-chegados ao Nosso Lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando, ampliando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos.
pelas características que lhes são próprias. No entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém. Convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidades do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização. Facilitava aos mais rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longa, reclamei, interessado: continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir compromisso em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, indispensáveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam,
entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões, enormes divisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando oportunidade a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes, dos teimosos. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta, decidida. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Terminado o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comenos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento de regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais ministérios há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Sensacional, né? Quantas oportunidades de reflexão. Essa aqui no finalzinho, quando ele fala que o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Ou seja, a ideia dele, a autoridade moral que ele é portador, prevaleceu.
Só que ele ficou feliz porque a compreensão geral dos habitantes dos vários ministérios, a compreensão geral é que trouxe alegria para o coração. E não o que nós outros, né, faríamos, né? Que é quando nós estamos por cima, né, da carne seca. Então, eu tinha falado, né? Eu já havia alertado, não sei o quê, né? Como nós damos uma posição de superior. E ele fala assim, né? Reduziu-se a expressão física e surgiu maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Isso dá para aplicar em tanta coisa na nossa vida, né? Quando se reduz a expressão física para surgir maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Não é só na alimentação, né? Em praticamente tudo, porque a materialidade em si, ela ofusca a espiritualidade. E é que nem quando fala assim, ela coloca muitos obstáculos, né? Não, eles falam assim, que quando a pessoa fica cega, por exemplo, ela se sensibiliza mais com os sons, né? E com os sons, com a fala, né? Ela desenvolve muito mais os outros sentidos, as outras capacidades dela, os outros sentidos, né? E aqui ele está falando a mesma coisa, que quando você reduz a expressão física, ou seja, a expressão material, surge maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Às vezes, quando nós somos privados de alguma coisa na vida material, surge a espiritualidade. Quando eu vivia longe dos meus amigos, dos meus parentes, e às vezes mais isolado por causa de frio, etc., a expressão de espiritualidade era maior. Ou seja, tem tudo a ver isso que ele está falando aqui, né? Então, às vezes a gente se esbaldar na comida farta e rica de sabores, ou em outras sensações da matéria, né, nos afastam da espiritualidade. E o governador estava claro isso para ele, né? Que ele precisava fazer essa correção no costume, né, dos seus guiados. Ele chegou à conclusão que era preciso mudar, né? Que não era para prevalecer tantas manifestações de materiais num mundo que a matéria é numa outra essência, uma essência muito mais... Era desnecessária. Exatamente. E é interessante a expressão que ele usa, né? Ele diz assim, que os habitantes da colônia que não queriam a mudança, eles duplicavam as exigências, porque eles queriam mesas lautas, né? Mesas fartas, bebidas excitantes, dilatando, ampliando antigos vícios, né? Ou seja, isso tudo nos afasta da espiritualidade. Exato. Então dá a entender que, como disse Da Vinci, né? Como que ele falou mesmo? Da simplicidade? Ele fala assim, que a maior sofisticação é a simplicidade. O Leonardo da Vinci parece que ele falou alguma coisa nesse sentido. Sim. Mas eu não me lembro exatamente. A maior sofisticação, alguma coisa assim. Ou seja, esse espírito, né, com essa presença, né, de espírito com presença de espírito, ele percebe que a espiritualidade tem a ver com simplicidade, né? Ou seja, só o necessário já está bom. Bonito, né? Isso daqui dá pra gente trazer isso para as vidas da gente. E outra coisa que eu peguei aqui também é que eles faziam contrabando em nosso lar. Sim, você viu? Que loucura, né? Não é só aqui com o Paraguai. Comércio clandestino. Curioso que o nosso lar é uma das cidades espirituais do Brasil, né? Do nosso país. Né? Sim. E certamente deve ter em em outras cidades espirituais. Ou seja, tinha ligados a outros países. Tinha funcionários do antigo departamento de regeneração que tinham relacionamentos nas outras zonas do umbral, que traziam comidas para eles
Eles entravam em nosso lar por debaixo dos panos, essas comidas. E vai saber que benefícios eles tiravam disso, né? Isso que fazendo um comércio paralelo. Porque tinha um toma lá da cá, né? Como... Você quer 1 quilo de alcatra? Hoje eu consegui 1 quilo de alcatra lá, Guilherme. Ele não deixa claro, né? Foi até uma discussão, né? Uma reflexão que eu fiz com a Sônia, né? Porque você vê que ele não fala de carne aqui, né? Não. Em nenhum momento ele fala de carne. Então, quer dizer, ele não deixa claro qual alimento que teria. Agora, evidentemente que por se tratar de um plano espiritual, uma matéria numa outra essência, numa essência muito mais espiritualizada, que não haveria necessidade de tudo aquilo. E é interessante, né, que ele fala que 200 benfeitores espirituais de outros planos vieram para nosso lar para ensinar essas técnicas de utilização do fluido vital através da atmosfera, através do uso da energia solar, do magnetismo e da eletricidade vinda do Sol, né? Me parece que é do Sol que ele se refere, né? Olha só, antigamente os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, porém o atual governador atenuou todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. O objetivo era esse, né? Era desmaterializar-se. As atividades de abastecimento assim ficaram reduzidas a simples serviço de distribuição. Ou seja, ali eles não estavam mais às vezes não estavam mais com o trabalho que lembrasse a essência material. Eles estavam preocupados com a essência espiritual. Exato. Que deve ser a nossa busca, né? Que deve ser a nossa busca incessante e que nós ainda patinamos, né? Esse ensinamento no filme também, como também no livro, ele fala que a gente tem que começar a se desligar dessas coisas terrenas desde agora. Comer somente o necessário. Educar órgãos para a vida. Justamente. Para a vida espiritual. Educar os órgãos é como se fosse assim, uma limpeza para tirar as toxinas, como se fosse para você não ficar tão dependente e sentir tanta falta pelos prazeres, até que é a gula, as bebidas. E quando você vai para uma outra área, o espírito não percebe essa transição. Para ele abriu uma porta e entrou numa, ele saiu de uma sala e entrou numa outra sala. Essa transição ele não percebe, tanto é que ele sente a respiração, ele sente como o coração pulsar. E por que ele sente tudo isso? Porque ele está usando um invólucro chamado perispírito, que é exatamente a semelhança do corpo. O corpo é um escafandro, é uma roupa. O perispírito tem todas as sensações que o corpo tem. E como o espírito, que até ontem ele saía para comer feijoada, bebia vinho pelas tampas, comia doce, estou chegando lá, as sensações e as vontades estão gravadas na psique, na área psíquica, que é a mente ele mental. É assim, né? Ele vai sentir falta dessas coisas. Ele é assim e não muda de uma hora para outra. E quando você chega lá, você entra em conflito. Eu me lembro uma vez o meu sogro. O sogro gostava de comer. Ele era um bom de prato mesmo, gostava. Ele falou, nós fomos assistir o filme. Não conheceu o sogro? Ele foi assistir Guilherme o filme. Também não. Ele foi assistir o filme Nosso Lar, né? Aí ele falou, será que eu vou aguentar comer esse caldinho todo dia? Eu vou comer esse caldinho todo dia. Você vê como o espírito é pegado. E uma coisa muito interessante aconteceu. Diferente. Ele foi passar um mês na casa da irmã dele. Ele pediu para a irmã cozinhar tudo que ele gostava. Leitoa, e ela fez a leitoa. E a minha tia fez. E todos os pratos que ele gostava, que era, você nunca viu o Cesário pedir tanto prato. E de uma semana ele se esbaldou. E ele foi lá para fazer a passagem dele de férias, né? E abriu. O Espírito sabe a hora que... Quando ele volta... Aí ele volta e abriu, ele teve
Ele fez em janeiro, fevereiro, né? Aí ele teve derrame. Aí ele teve o derrame e acabou morrendo em abril, no mês do aniversário dele, inclusive. Que coisa. E ele, como se ele se despedisse de todos os pratos que ele gosta, ele fez isso tudo em janeiro. Que coisa. Ô, Sônia, e olha só isso que você está falando. Como que do lado de lá é tão igual do lado de cá, né? Primeiro ele pede pro enfermeiro para descansar, né? Ou seja, o que é cansar? Quero ficar sentadinho aqui no banco. Na minha... Banco da praça. No banco da praça. Na minha ignorância, cansar é faltar oxigênio para as células, né? Aí vem aquela sensação. Pô, então tem célula e tem oxigênio. Ele ficou cansado. Tem sono. E mais do que isso, alguns minutos num banco próximo. Então tinha banco. Ou seja, alguém teve que fazer o banco ali para eles sentarem. Porque outras pessoas também queriam sentar ali, né? Repuxo d'água. O que é repuxo? Quando você puxa e puxa de novo, né? Então, ou seja, alguém repuxou essas águas ali para fazer essa serpentina no ar, essas coisas. Alguém trabalhou nisso. Que foi o fenômeno do arco-íris, porque eram as gotas que brilhavam e davam prisma. Ah, pode ser também. Pode ser. Caprichosos repuxos d'água coloridas e pode ser as gotículas, né, de ar. Então, assim, ou seja, nós, pelo que você está falando aí, Sônia, nós seguimos sendo nós mesmos. Se eu respirei a vida inteira, chego do lado de lá, eu continuo respirando. Não mudo. Eu não sei viver sem respirar, né? É verdade. Então eu fico sendo o que eu sei ser. Por isso que eu tenho o dedo lá. Porque quando o ar ficar seco, eu vou querer tirar a melequinha do nariz. O que eu faço aqui, eu faço lá. Ou seja, as sensações, as vontades, os gostos. Por isso a gente tem que tocar nesse momento para que a transição não seja tão sofrida para nós, né? E você já acostumando a não ser apegado, comer para... A gente come para viver ou vive para comer? Eu vivo para comer. Comeu. Por enquanto, mas eu vou mudar. Deveria ser o contrário. Vou mudar. Estou mudando. Estou trabalhando para isso. E outra coisa que é importante que a gente vê é o poder do hábito, né? Que é até o nome de livro. Exatamente. Né? O poder do hábito. Então, veja você, os habitantes, quando eles chegam lá no mundo espiritual, mesmo estando numa colônia que é mais espiritualizada, que não se constitui nas regiões inferiores propriamente dita, nessa colônia as pessoas ainda mantêm os antigos hábitos, né? E os habitantes, eles usam os mais variados argumentos, né? Você viu? Porque para o cara, o governador levou 30 anos para convencer, para impor essa mudança, né? E essa mudança foi imposta pelo convencimento natural, não por utilizar-se de armas e de imposições e tal. Mas para que o argumento dele vencesse, ele enfrentou 30 anos. Marcelo. E o pessoal, você viu que o pessoal mais ligado às ciências matemáticas foram os mais resistentes. Os mais resistentes. Pelo que eu entendi aqui, 30 anos é até generoso. Eu entendi sim, 30 e depois mais 21 em algum lugar. Acho que eu vi escrito isso aqui. Não, é que foram 30 anos ao todo. E 21 aí, dentro desses 21 anos, o Ministério não do esclarecimento, teve um Ministério da Elevação. O Ministério da Elevação, com 21 anos de tentativa de convencimento por parte da governadoria, aí o Ministério da Elevação, ele adere. Ele adere à ideia do governador. Finalmente, vamos dizer assim, foi o pontapé inicial. Mas o processo... ainda faltavam 9 anos. O processo todo levou 30 anos. Impressionante. E é interessante, porque você vê que dessa disputa ou dessa crise, vamos dizer assim, dessa crise, algumas soluções trouxeram avanço,
Sempre que tem uma crise, a crise gera mudanças, traz melhoria, traz aperfeiçoamento, né? Vamos dizer assim. Então, essa crise toda, ela transformou o departamento de regeneração em ministério. E ficou estabelecido também que os únicos ministérios que teriam um subsídio a mais de abastecimento seriam os ministérios do auxílio e da própria regeneração, que é onde tem o atendimento mais intenso para os habitantes recém-chegados, né, das esferas menos evoluídas, né, vamos dizer assim. Então é importante que tenha uma transição, né, vamos dizer assim. E qual foi a outra crise? O outro benefício da crise foi criado o Ministério da Regeneração, deixou de ser departamento, o abastecimento para as duas, né? Eu acho que o afastamento da materialidade com consequência a aproximação da espiritualidade. Exatamente, essa compreensão. Da materialidade. E essa compreensão superior de todos os habitantes, né? Que os habitantes ficaram mais conscientes da importância de buscar, né, a sopa fluídica, né, que a gente vê a referência lá no filme, né, a sopinha fluídica, e essas buscas por outras manifestações de aquisição do fluido vital. Eu vejo isso daí, tudo que nós estamos falando, como uma expressão do ajoelhou, tem que rezar, sabe? Tá no inferno, abraça o capeta. Ou seja, desculpa a expressão menos elevada, mas o que eu quero dizer é o seguinte: você está num plano de transição espiritual. Você quer fazer a transição ou não quer? Né? Essa é a proposta do governador. Decida-se, né? Exatamente. Você quer fazer a transição, meu filho? Então tem ônus para você fazer a transição. E isso a gente pode trazer para a gente como espíritas, como ensaiando o espiritismo aqui. Você quer ser espírita ou não quer? Isso tem ônus também, né? Porque se você pegar só a parte boa de ser espírita, é uma beleza, né? Intelectual, você que estuda o evangelho com um novo cabedal de informações, mas e a transformação? Tá na moda, né? Exato, mas e a transformação? E seja o Espírito o nome do teu nome, né? Aí que eu acho que esse texto que nós lemos hoje nos remete a esse tipo de reflexão, né? Ajoelhou, você vai rezar ou não vai? E pode começar aqui, né? Porque, por exemplo, a gente está encarnado, mas quando a gente tem depressão, a gente quer dormir. Mas a gente não quer dormir porque a gente está com sono. A gente quer dormir porque a gente está deprimido. Então a gente não quer estar ali acordado para viver aquela tristeza. Então a gente dorme. Fuga. Não é o corpo que está cansado. Então, eventualmente, até o sono no mundo espiritual também pode ter essa origem. Aqui a gente come, às vezes não é nem porque a gente precisa encher a barriga, porque aquele açúcar vai dar uma coisinha legal no cérebro quando a gente toma e dá uma alegria adicional. Tem aquela pessoa que foi, eu não lembro o nome dele agora, aliás foi mais do que uma, foi entrevistada acho que no Jô Soares e em outros programas também, que se alimentava de luz. A pessoa não comia, 30 anos sem comer, tomava um suco de laranja de vez em quando, tomava água e estava lá viva. E tinha gente que acompanhava, médicos que acompanhavam, realmente não é que ele de noite ia para a cozinha escondido e comia uma pizza de pepperoni, não era fato, né? Então assim, a gente não precisa comer, ou pelo menos não precisa comer tanto como nós comemos, né? Então a gente já pode começar a fazer isso daqui, a gente pode já começar a ajoelhar daqui, né? Não, exatamente. E assim, isso falando do aspecto de comida. Agora de tudo, quantas coisas? Tudo, do sexo, das compras, tudo. E tudo. De falar. Eu quero falar, eu chego. Quantas palavras eu digo por dia? Talvez se a gente dissesse uma palavra menos cada dia, no fim de um ano já são 365. Talvez em 10 anos você já vai estar falando bem menos. Com certeza. Né?
Muito interessante. Tem um filme. Deveríamos ouvir mais do que falar mais. Não é? Tem um filme que é Um Visto para o Céu. É um filme antigo, 1991, com Meryl Streep. E o ator que trabalha, que também é um autor, ele se chama Albert Brooks. E é bem interessante. Uma graça esse filme, né? Uma graça. Que esse filme é uma cópia do Nosso Lar. Ou pelo menos uma tentativa de cópia. Como né? Chama Um Visto para o Céu, que é com a Meryl Streep. Tem a Meryl Streep. É assim, você vê esse filme, os ministérios. Ah, você tá brincando. É, verdade. E aí você pode pegar aí no Netflix para ver se você consegue. E esse filme é assim, uma cópia bem interessante, bem bacana. Os ônibus flutuam, aerobus, né, que buscam as pessoas que acabam de sair do planeta, da Terra. Só que assim, eles fizeram uma temática rodando como se fosse no Ministério de Julgamento, né? Que eles vão julgar como que foi o seu procedimento da vida, o que você fez. E a barreira maior que eles puseram transpor é o medo, né? Que as pessoas que têm medo, eles não deixam evoluir. E era bem interessante que na temática do filme, o maior prazer que você tinha no céu é você comer à vontade. E você poderia comer porque você não engordava. E os pratos eram de uma iguaria, todo mundo comia. Ai, olha, a gente pode comer, não preciso mais me preocupar que eu vou engordar, que eu vou ter colesterol estourado e tudo mais. Os espíritos que eram de elevação um pouco maior eram os diretores, ou os gerentes, ou os presidentes daquele lugar. Eles não comiam. Então, eles olhavam, não, nós já superamos essa fase. Eles falam isso mesmo. E aí, ele foi almoçar com outro no restaurante. Enquanto eu estava comendo uma bruta de um frango, aquelas comidas, ele estava comendo uma coisinha, uma gororoba preta, que estava dentro do prato. Aí o rapaz, poxa, o que você está comendo? Ah, você não vai gostar. Mas o que você está comendo? Eu estou vendo que você está dizendo, olha, o seu prato é melhor comer, acredite, você não vai gostar. E aí ele falou, não, vai experimentar. Então tá bom, quando ele experimentou, ele fez uma careta, ele fez tudo. E isso que vocês comem, nós superamos já essa fase. Você vê, assim, o filme em si, ele tem uma temática de cunho espiritual e que bate muito com a literatura. Quem fez o filme pesquisou bem, né? Fez uma boa pesquisa de laboratório aí para montar e fala sobre a dieta, né? Que os que estavam mais acostumados, e eles faziam medição de conhecimento e capacidade. Quem tinha mais conhecimento, mais capacidade, eles mediam o QI, né? Como se fosse um QI. Fulano tem não sei quantos % de utilização da sua capacidade do cérebro, né? E aí a evolução, em resumo, faz com que você vai se desprendendo dessas coisas aqui, né? Mas o que gera tudo isso? É que nós temos que começar a comer para sobreviver, não viver para comer, né? Eu acho que esse é o caminho. Sim, uma iguaria, eventualmente, e tudo mais. Mas tem gente que vive para comer, né? Com certeza. O autocontrole, né? Autocontrole nós deveríamos começar a praticar desde já. Qual uma outra observação aí que nós teríamos? Não sei. Nós teríamos qual outra observação? Do intercâmbio clandestino, né? Nós já falamos. Sim. Outra do abastecimento. E outra achei legal essa daqui também, espiritual. Essa parte aqui falava assim, alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências de teor, sim, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Ou seja,
você acabou de morrer. Se eu tirar a sua alimentação, você vai morrer de novo? Você vai morrer de novo. É estranho, né? Falar isso. Você acabou de morrer. E agora você precisa se alimentar, senão você vai morrer. Ou seja, fala assim: eu não posso desambientar imediatamente os homens desencarnados sem grave perigo para suas organizações espirituais. Que não significa morte, mas talvez signifique uma não adequação até a ficar no nosso lar, né? E é engraçado que é um ponto extremamente válido, e é a história da meia vivarina com a faca guinso, né? Então eu fico imaginando, se a gente pega aquele ateu convicto do espaguete voador, que é o Dawkins, né? E coloca para ter um debate com a Anete Guimarães, por exemplo, para mim é faca guinso e meia vivarina. Vai ser interessantíssimo de olhar. Porque os dois têm pontos extremamente válidos, né? E que eventualmente eu, na minha santa ignorância, eu vou sair de lá sem saber se eu continuo espírito ou se eu viro ateu. Porque são pessoas. E o ateu também vai ficar em dúvida. E se vira espírito, né? Exatamente. Com certeza, é impressionante isso daí. E aqui o que a gente pega? Meia vivarina e faca guinso. Então a gente volta naquele ponto que ele fala assim: olha, até certo ponto, realmente a deficiência de alimentação causa danos à organização espiritual, né? Mas é necessário encontrar o ponto de equilíbrio, ou seja, o que é necessário e o que é supérfluo. É aí que está o segredo, né? É aí que está. E é onde o governador fez questão de não impor o seu ponto de vista pessoal, mas sim de consultar e pedir ajuda para as esferas superiores, para saber qual é o método correto, né, de atuação. Com certeza, se nós fôssemos fazer igual essa pessoa que se alimenta do sol, né, que você deu o exemplo, nós talvez sucumbiríamos, mas ela aprendeu o autocontrole, o ponto de equilíbrio. Quando a gente dá o passe em fluidoterapia, a gente aprende que o corpo se alimenta do sol, alimenta da respiração, do oxigênio, do oxigênio, alimenta dos fluidos vitais que a gente acaba adquirindo, que chega até nós, alimenta das energias das plantas que nós acabamos utilizando pelo alimento básico, e da energia magnética que vem do cosmos, que vem pela nossa coronária, né, que o pessoal centro de força, né? Que é o centro de força, e que vem também do magnetismo da Terra. Olha só como é complexo viver na Terra. Tem todo esse conjunto de alimentos essenciais para manter o corpo físico. Entendeu? E a cópia do corpo físico é o perispírito, né? Então, nós temos essas sensações montadas. Tanto é que nós estamos falando sobre alimentação, a necessidade que nós sentimos e a falta que a gente sente. Mas tudo é questão de postura. E aqueles indivíduos que desencarnam e usuários de droga ou de álcool, que eles também vão sentir a falta desses elementos que eles utilizam, que danificam as células e cria a famosa dependência. E quando eles não encontram nem com a droga nem com o álcool, o que tem? Tem o que a gente chama de síndrome de abstinência. Começa a passar todo o mal daqueles elementos que eles incutiram no corpo e que fizeram o corpo ficar dependente desses elementos. E você tem que fazer todo o processo de desintoxicação, remoção, um trabalho contínuo até sair. É o que faz as clínicas de recuperação. E não seria o plano espiritual uma clínica de recuperação para a gente tirar as toxinas, esses elementos que a gente fica fazendo o corpo acostumar? As papilas gustativas, quando a gente nasce, são mais de 3.000 papilas gustativas que a gente tem na boca. O que você comia aos 3, 4 anos, aquele puxa-puxa ou um doce que você não esquece, não tem o mesmo sabor se você for comer ele agora, com a idade que você tem. Porque você perdeu a essência de muitas papilas gustativas. E já não é o envelhecimento uma maneira de você começar a não ficar impressionado tanto pelos sabores e aprender a se alimentar só para educar o corpo,
a sobreviver, comer o suficiente e o necessário. Por isso esses indivíduos hindus que ficam lá se alimentando do prana, né? Dos plânctons, eles conseguem fazer. Então a mente também é um caminho de tudo. Então a gente tem que fazer um treinamento constante desde já. Com certeza. O Divaldo fala, né, absorver o plâncton, né? Quando a gente vai para o litoral. E realmente, né, quando a gente vai para o litoral, a gente fica mais revigorado, né? A própria água do mar, né, tem muitas propriedades cicatrizantes, propriedades relacionadas com o sistema imunológico. Então, realmente, né, a gente tem ainda muito a aprender, né? Tem mais algumas observações aí que vocês gostariam de fazer? Nós poderíamos... Tem mais alguma reflexão, Dona Sônia, Guilherme, nosso querido Fábio? Então nós vamos nos despedir de mais esse estudo, desejando uma ótima semana a tantos corações que nos ouvem e que por esse motivo nós somos muito gratos e esperamos que essas reflexões sejam úteis para a caminhada evolutiva de todos nós. Um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço para todos, até a próxima semana. Guilherme se despedindo, até sexta-feira que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos aí. Boa noite a todos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. E até qualquer outro momento, se Deus quiser.